Aleluia. Antes de sentar, fala com o irmão que está do teu lado, diz para ele, fala uma palavra de bênção para ele, diz: Pai seja contigo, irmão. O do outro lado também, diz: Pai seja contigo, irmão. Aleluia. Diga assim para ele, diga para aquele primeiro que você falou: Deus tem algo poderoso para você hoje à noite. Diga para o outro, do outro lado, agora fica ligado. Não perca nada. E não deixe que nada te distraia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Boa noite. Graça e paz sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém? Mas eu estou com expectativa muito grande. Eu creio que o Senhor vai mover, vai mexer com algumas pessoas hoje, vai trazer algumas lembranças para nós, vai provar, e nós vamos provar de grandes coisas da parte dele hoje à noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, alguns dias eu tenho meditado, alguns dias dessa semana, eu tenho meditado sobre um assunto que me chamou bastante a atenção, que eu acreditava que esse assunto seria para eu tratar com a liderança da igreja. Nós tivemos a confraternização dos líderes e eu até toquei um pouco no assunto, mas o Senhor me trouxe a lembrança desse assunto e detalhou um pouco mais. E quando Ele trouxe esses detalhes, quando Ele trouxe essa parte mais, vamos dizer assim, ampla do negócio, ou seja, daquilo que Ele queria para nós, eu entendi que era para trazer para a igreja. Nós muitas vezes, amados, estamos numa posição em que Deus nos coloca, e essa posição que Deus está nos colocando é uma posição privilegiada. Quando eu falava aos líderes da igreja, o Senhor me trouxe uma lembrança de 2 homens no Antigo Testamento. E eu vou trazer hoje para você mais detalhada de Moisés. Eu vou só te contar, te relembrar a história de Moisés, para que a gente possa entender que Deus tem um propósito para mim e para você. Independente de você ou eu acharmos que nós não podemos cumprir aquilo que Deus tem para nós. Independente de acharmos que não temos condições, que não temos sabedoria, que não temos capacidade para fazer isso. Deus, quando te colocou nessa terra, você não veio por um acaso. Você não foi um experimento dele. Você não foi um acidente no casamento, no relacionamento de seus pais. Você nasceu aqui, assim como eu nasci, com um propósito. Mesmo que você ainda não saiba o seu propósito, eu creio que Deus vai revelar muito, hoje à noite, muitos propósitos para pessoas aqui. E eu quero te dizer uma coisa: existe graça da parte de Deus para te capacitar a realizar cada um dos planos que Ele colocou. Então, Deus não nos colocou aqui por acaso. Deus, quando a gente olha para a história de Moisés foi um menino que nasceu no meio de uma loucura de um rei, onde ele decidiu matar todas as crianças, porque aquilo que estava acontecendo, aquilo que ele estava de fato e de verdade, né, um pouco assustado. Você não precisa eu relatar isso, mas ele mandou matar todas as crianças. Mas quando Deus tem um propósito para uma pessoa, Ele move céus e terra, Ele faz acontecer qualquer coisa, mas ninguém vai tocar no ungido dele, naquele que ele tem um propósito. E você sabe muito bem da história, que a mãe dele colocou ele num cesto, e esse cesto saiu levando no rio, e de repente quem encontra essa pessoa é a filha do faraó. Quem encontra Moisés é a filha do faraó. Deus foi tão bom que criou, que cuidou, fez com que ele crescesse blindado, cuidado, cercado pelos próprios egípcios. Ele aprendeu a cultura, ele fez tudo isso. Ninguém imaginava que ele seria aquele que traria a liberdade do povo de Deus, tiraria o povo do Egito. Mas o propósito de Deus era que Moisés nascesse, que Moisés fosse lá e fosse o libertador. Mas se você lembrar um pouco da história, chega um ponto da história onde Deus, isso depois que Moisés saiu, ele matou um egípcio e fugiu,
e por ele ter fugido, passou 40 anos no deserto, e quando ele passou esse tempo no deserto, chegou um tempo em que Deus disse, pronto, agora é você que vai libertar o meu povo. E Moisés prontamente disse, Senhor, mas eu mal sei falar, eu sou gago, eu falo assim. Eu sou um pouco gago, eu não tenho palavras, vamos dizer assim, as minhas palavras não são sábias. Ou seja, ele reconheceu, Senhor, eu não posso. E Deus disse, não é você. Eu estou parafraseando para você. Ele disse, não é você, sou eu através de você. Ele disse, chama esse aqui, vai te ajudar. E ele começou a fazer o processo, e você conhece toda a história de Moisés. Ele acreditava que não tinha condições, e Deus disse, eu te dou a condição, eu te dou o poder para você fazer isso. A Bíblia também fala de um outro homem chamado Daniel. Daniel, e eu queria que você abrisse comigo, Daniel no capítulo 1. A Bíblia fala de Daniel como um jovem, que ele foi tirado da terra dele, de Judá, e quando ele foi tirado pelo rei Nabucodonosor, um rei que sitiou a cidade, cercou a cidade, e mandou escolher algumas pessoas, tirar alguns jovens dali, para que esses jovens fossem servir no reinado, ou seja, no palácio dele. Agora ele disse o seguinte, eu só estou parafraseando para a gente ir para o versículo 19, estou só te colocando num contexto. Isso é Daniel capítulo 1. E ele diz assim, escolhe pois 4 pessoas, alguns jovens, tira essas pessoas, e escolheu 4 jovens. Desses 4 jovens tem Daniel, tem Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais nós conhecemos bastante. Eles também tinham um outro nome, mas ele escolhe esses 4 jovens. Esses 4 jovens chegam lá, o rei diz assim, olha, pega eles, vocês têm um período de 3 anos para colocar, ensinar a cultura babilônica, ensinar as formas dele, para que eles passem a entender como nós falamos, que eles passem a agir como nós agimos, que eles passem a ser pessoas que possam estar me servindo aqui no meu palácio. Passados 3 anos, no meio desse caminho ainda, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiram não participar das iguarias do rei. Eles não quiseram comer, porque imagine, gente, um rei devia ter um banquete, um churrasco maravilhoso, aqueles negócios que a gente vai comer amanhã, não sei se já tinha chester na época, peru, tinha aquele pernil assado, aquela coisa linda de Deus, que isso é de Deus, carne é de Deus, e peixe, e churrasco, e tudo, tinha tudo, mas eles decidiram não participar dessas coisas. Eles resolveram comer verduras e legumes, e a Bíblia diz que eles se engordaram mais do que os outros. Em outras palavras, comer carne é melhor do que comer verdura. Ninguém venha para mim e coma verdura que emagrece, não, é a carne. Brincadeira, tá? Mas o que aconteceu? Eles se isolaram, eles passaram esse tempo, esses 3 anos, eles foram tratados, eles foram estudar. Um detalhe, gente, a Babilônia é o número 1, é a nação número 1, era a nação número 1 em ensino. Eles eram a nação número 1 em guerra, em exército. Eles eram sempre aqueles que se destacavam, ou seja, para que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego chegassem lá, eles teriam que ser muito bons. Mas aqui no versículo 19, passados 3 anos, versículo 18, passados 3 anos, diz assim, vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. 19, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Ora, pessoas que não eram da Babilônia, eram pessoas que foram tiradas de Judá, mas
pelo motivo, pela causa, ou por eles serem tementes a Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, veio sobre eles, de maneira tal que eles se destacaram. A Bíblia diz, amados, que nós como igreja, nós somos cabeça e não cauda. A nossa posição é de cabeça e não está como cauda. É de estar à frente. Esses jovens estavam 10 vezes mais. 10. É muita coisa. Eles estavam se destacando. Se eu trouxer para o contexto hoje, nós como crentes devemos estar nos destacando do nosso emprego, no nosso negócio, na nossa vida corriqueira. Temos que estar à frente dos outros. Pastor, mas para que isso? Para me mostrar? Não, que ele cresça. Que você diminua, que eu diminua, que ele apareça. Porque quando nós estamos crescendo, quando nós estamos nos destacando, Deus está sendo glorificado. Se você é um funcionário, dentro da ótica de visão de Deus, você tem que ser o melhor. Aleluia. Se você é um profissional autônomo, eu sei aqui que tem dentistas, eu sei aqui que tem enfermeiros. Você tem que ser o melhor. Tem que se destacar entre os outros. Tem que estar aparecendo, mas Deus em primeiro lugar. Se você é um profissional, se você tem um negócio, o seu negócio tem que se destacar. As suas atitudes têm que ser diferentes, têm que ser melhores do que a dos outros. Não é opção, é que tem que ser. Porque nós somos cabeça e não somos caudas. Agora, quando a gente vai para Daniel no capítulo 5, o versículo 11 e o 14, olha só, aqui já era um outro rei, já era o filho de Nabucodonosor, que estava assumindo o reinado e deixa eu colocar você num contexto, e ele começou a fazer uma festa, fez uma festa muito grande, e com aquilo que foi roubado de Judá, as taças, os utensílios, o que tinha, ele começou a fazer, a bagunçar desse negócio. A querer tomar vinho naquilo, e assim foi. Ele bagunçou o que Deus tinha deixado, ou não, ele bagunçou com as coisas de Deus, vamos dizer assim, o que era santo. E dentro desse contexto, ele teve uma visão de uma mão, e essa mão estava escrevendo algo. Ele, quando viu aquela escrita, quando ele viu aquelas coisas, ele disse: chama os magos, chama os intérpretes, chama aqueles que podem me traduzir o que é que isso quer dizer. Eu preciso entender o que é isso. Aí aqui no versículo, os magos vieram, as pessoas vieram, ninguém soube dizer. Mas existia uma mulher, a esposa do rei Nabucodonosor. Versículo 11 diz assim: ela dizendo ao filho dele. Deixa eu ler aqui o versículo 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os vossos pensamentos, nem mude o seu semblante. Isso foi o que aconteceu com ele. Quando ele viu aquela mão escrevendo, já ficou logo assustado. Epa, tem alguma coisa errada. Ele disse: não se assusta não. Aí, olha, preste bem atenção no versículo 11. Há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. O teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Versículo 12. Porquanto o espírito excelente, preste bem atenção, porquanto espírito excelente, ou seja, ele tinha um espírito que se destacava, ele tinha uma forma, algo nele que fazia com que ele se destacasse. Diz assim: porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Aqui o rei Nabucodonosor já tinha partido, ele já tinha ido embora, já tinha morrido, vamos dizer assim. Vamos dizer não, foi o que aconteceu com ele.
Mas ainda ficou na lembrança. Existe algo de especial, algo de diferente de Daniel. Um jovem, um homem jovem na época, né, agora já estava como homem, que ele se destacava, porque nele havia um espírito de excelência. Aleluia. Eu amo essa palavra excelência, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Se nós olharmos na história, e nós vermos como ele ensinou, ele falou com Salomão e disse como ele queria o castelo, o templo dele, as dobradiças eram de ouro. Você já pensou se a gente tivesse botado as dobradiças aqui de ouro? A excelência nos detalhes. Deus ungiu homens para que fizessem os trabalhos, para que aquele reinado, ou para que aquele templo fosse perfeito, do jeito que Ele quer, com os mínimos detalhes. Se Deus quer assim, se Deus falou assim no passado, ou seja, na antiga aliança, hoje, na graça, Ele quer da mesma maneira, que tudo aquilo que nós venhamos a fazer, façamos com excelência. Mas pastor, ele fez com excelência, ele está fazendo com excelência, ele quer que a gente faça, mas eu cheguei no meu limite. O seu limite é o limite onde Deus começa a agir, é o ponto de partida onde Deus começa a agir. Paulo, certa vez em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo diz algo interessante. Existia uma perseguição sobre ele, e ele dizia assim: por 3 vezes pedi ao Senhor, Senhor, afasta de mim esse negócio, o espinho na carne de Paulo. Senhor, afasta de mim. E Deus disse: ei, Paulo, espera aí. Não, vamos ler, vai lá. 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler isso com você. A partir do versículo 8. Versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Aleluia. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Preste bem atenção, continua lendo. A minha graça te basta, porque o poder, ou seja, a graça, ela se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, a glória a Deus. Quando eu não tenho mais força, é Ele que entra. Você consegue entender? O poder dele se aperfeiçoa, a graça dele amplia sobre a minha, sobre a tua vida, nos dando a condição necessária de realizar tudo o que ele confiou na minha e na sua mão, amado. Aleluia! Aleluia! Paulo reconhecia isso. Paulo sabia: eu me alegro na fraqueza, porque quando eu sou fraco, sai da frente, diabo, porque agora é que eu sou forte. Porque vem sobre mim capacitação, provisão divina, amados, trazendo habilidades sobrenaturais para você fazer o que pensa que não pode fazer. E eu digo que pensa, porque eu sei que tem pessoas aqui que pensam que não tem. Eu cheguei no meu limite. Não, você não chegou no seu limite. Deus tem mais para você fazer. Deus tem mais para você fazer no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Eu declaro sobre a tua vida habilidade sobrenatural, amado. Coisas que homens não vão conseguir entender, mas Deus está revelando aos seus olhos hoje à noite graça, poder, amplitude e visão sobre a tua vida. Mas espera aí, pastor, eu já cheguei no meu limite. Chegou não?
Tem mais de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos lá. Paulo, quando viu isso da parte de Deus, que isso foi uma palavra de Deus para ele apenas escreveu isso, mas estava dizendo para ele: Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraco, aí é que você é forte. Porque eu vou estar contigo. Mas eu quero que você perceba algo comigo. Começa a pensar um pouco. Porque muitas vezes nós ainda nos encontramos incapacitados. Até sabemos que existe essa condição de Deus, mas não temos a capacitação de entendermos, vamos dizer assim, como Deus quer que nós venhamos agir, ou melhor dizendo, de entender como isso vai funcionar. Paulo, quando leu isso, quando escreveu isso, amado, ele sabia que essa ativação desse poder teria que ser pela fé. Existe poder disponível e graça disponível para mim e para você, mas ela só vai ser ativada pela fé. Vou dar um exemplo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Acho que é um versículo muito conhecido por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou quem, gente? O mundo, tudo, todos. A salvação já foi pronta, já foi providenciada para todos. Mas por que nem todos estão sendo salvos? Por que nem todos estão indo para o céu? Que tem mais um detalhe. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele nos ensina, ele nos instiga a fazer orações pelas autoridades. Ele diz: ore pelas autoridades, por aqueles que são instituídos de poder. Para quê? Preste bem atenção. Vivamos dias de paz aqui na terra. Porque ele diz que é vontade, desejo de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Todo mundo que você conhece está sendo salvo? Não, eu não. Tem pessoas que a gente fala de salvação e eles nem sequer querem ouvir. É ou não é? Mas sabe por que isso? É porque segundo João 3,16 é quem crê e for batizado. Ei, quem crê? É pela fé que se alcança a salvação. É pela fé que nós puxamos a graça de Deus e o poder de Deus para nós. É crendo nessa capacidade. Eu posso te relatar o meu testemunho. Há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, quando eu descobri o meu chamado, eu lembro muito bem que eu estava na igreja, era no outro prédio, e foi quando eu comecei a trabalhar como pastor auxiliar do pastor Tony. E naquele tempo, eu sempre dizia assim: Senhor, eu não sei o que é que o Senhor está querendo comigo, porque eu sempre estou correndo, eu sempre corri do meu chamado. Eu não queria pastorear, eu não tinha interesse em pastorear. Não, isso não é comigo não, Senhor. Eu não quero nem saber dessa conversa. E certo dia estava eu adorando ao Senhor, eu e ele, mais nada. E ele disse: filho, eu vou te colocar em lugares altos. Eu abri o olho, procurei para ver quem era do meu lado. Estava todo mundo, uma zoada maior do mundo. O som era bem mais alto, né, do que aqui, lá, aquela coisa toda. E nada, eu digo: gente, como é esse negócio? E aquilo ali passou. E quando o pastor Tony me puxou para perto dele, ele disse: eu vou lhe treinar. Eu disse: meu Deus do céu, eu não consigo. Aí Deus disse: filho, sou eu em você. Eu vou te ensinar, preste bem atenção. Eu vou te ensinar a amar pessoas. Eu vou revelar, eu vou abrir os teus olhos para o teu chamado. Eu vou te mostrar que não é na sua força, mas é na minha força sobre você. Isso é a graça de Deus. E sabe, amados, eu tive que crer nisso. Se nós não crermos, não vai acontecer. A Bíblia diz, eu anotei uns versículos, você não precisa nem anotar. Mas em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, ou não precisa nem abrir, 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos
paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Efésios também, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala que é pela fé, eu vou ler para você também. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Agora, se você olhar para mim, ou você pode estar dizendo, pastor, mas é a graça para a salvação, é a graça para a misericórdia. Não, mas também tem a graça para capacitação, para nos trazer algo, para nos levantar, nos tirar da mesmice e fazer com que nós venhamos a desfrutar ou realizar o que Deus quer que nós venhamos a realizar. Você pode dizer comigo, existe graça da parte de Deus para eu fazer o que eu preciso fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. E como é fé, amados? Fé fala. Eu comecei a me ver pastoreando. Esse lugar, esse prédio, a estrutura física, ela foi criada pela fé. A minha vida, amados, a sua vida, ela é criada pela fé. Nós podemos mudar o nosso futuro com a nossa fé. Outro dia, eu conversando com uma pessoa no trabalho, e essa pessoa chegou para mim e disse assim: olha, fulana de tal, ela tem um desejo de engravidar e nunca conseguiu, mas ela disse que acredita que Deus, que ela nasceu exatamente para aquilo, para não engravidar. Ela está certa de que o futuro dela é este, que o propósito dela é vir para a terra, casar e não engravidar. É porque não disse a mim, porque se tivesse ela, a pessoa tivesse dito direto a mim, eu disse: minha amada, deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos ensina a mudar o nosso futuro. Quer ver um exemplo? Quem lembra de Caim e Abel? Caim e Abel ofereceram um sacrifício, o sacrifício um agradou e o outro não, e Deus disse o que a Caim? Caim, se você, preste bem atenção, se você não mudar, eu vou parafrasear, se você quiser, é possível mudar. Se você quiser. Ele também diz em João capítulo 15, ele diz assim: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser, e será feito. Isso envolve gravidez. Isso envolve um emprego melhor. Isso envolve promoção. Você não está fadigado a viver onde está. Deus tem mais para a sua vida. Eu tenho uma palavra para os empresários aqui dentro. Pequenos, médios e grandes empresários que estão aqui dentro. Preste bem atenção. Desde quarta-feira que o Senhor tem me falado isso. Deus tem dado graça sobre a sua vida para que os seus negócios, eu escute bem, estou falando com todos os empresários daqui. Deus tem dado graças sobre a sua vida para que os seus negócios venham a prosperar no meio de crise. Ele tem dado o poder suficiente, a habilidade suficiente para que você produza e que você multiplique e que você faça com que tudo vá bem por causa da graça dele sobre sua vida. Agora, preste bem atenção, nunca esqueça que é ele que te dá força, que é ele que te dá sabedoria. Porque no dia, preste bem atenção, no dia em que o dinheiro estiver no lugar errado, porque não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou ao dinheiro. No dia em que o dinheiro estiver errado, é mais ou menos assim, no dia em que você pensar, preste atenção, empresários, que não pode viver sem isso, seu coração está errado. Você não pode viver sem Deus. Mas o dinheiro, ele providencia para você. Espera aí, pastor, que conversa é essa? Mas eu preciso do dinheiro. Sim, eu sei que precisa do dinheiro. Você está me entendendo? É quando ele passa a ocupar o lugar de Deus.
É quando as coisas valem mais para mim do que a comunhão com Deus. Então você é empresário, abre os olhos. Deus vai fazer você prosperar mais, se, e tão somente se, seu coração permanecer correto, alinhado com a vontade de Deus, fazendo o que agrada a Ele. É mais ou menos assim, fazendo de conta que tudo aquilo que você tem de material, fazendo de conta que não vale nada diante da glória de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou até mudar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos empresários. Aleluia. Isso me incomodou muito. Vai uma advertência para você. Não deixe o dinheiro tomar o lugar de Deus na sua vida. Ele vale muito mais. Eu conheço grandes empresários, pessoas que têm muito dinheiro, que quando um câncer chega na vida dela, entram em desespero, porque o dinheiro não pode tirá-lo de uma fase terminal de um câncer. Mas o Deus que você serve pode te tirar do mais profundo poço e te colocar em cima de novo, na posição de cabeça. Aleluia. 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 Deus está capacitando homens e mulheres hoje. Deixa eu descer. Aleluia. Deus está capacitando homens e mulheres hoje para fazer coisas que nem você. Aleluia. Peraí, deixa eu dizer logo. Isso é o costume com milagre. Coisas que nem você acredita que Deus poderia fazer. No sentido quando vê. Mas acreditar você até está querendo. Mas existe uma unção e uma graça sobre tua vida, Miqueias, para mais sinais e prodígios e maravilhas acontecerem. Que o chamado que está no teu coração desperte. E hoje à noite está sobre você uma unção. Para que aquilo que você se achava incapaz de fazer em todas as áreas, física e espiritual, sobre você, unção, poder e graça se multiplicando. Você verá sinais, prodígios, verá pessoas sendo curadas instantaneamente. Os sinais acompanham aqueles que creem. Cadeirantes, você verá cadeirantes andando novamente. Eu posso ver sobre a sua vida a unção para que cegos passem a enxergar. Tão fácil, mas isso é a graça de Deus sobre você. É quando você estiver achando que não pode, aí Ele diz, agora sou eu, filho. Sobre a tua vida. Aleluia. 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 Tá, Deus é bom. Ei, doutor. Esse dentista aqui. Eu te vi há bem umas 2 semanas atrás. Eu consegui ver o seu semblante, consegui ver você. Deus está te lembrando que Ele tem um propósito, que você está distante do que Ele tem. E a graça dEle vai vir sobre sua vida. Para te capacitar a fazer o que você achava que não podia. Mas Ele está depositando hoje sobre você algo novo que vai te despertar, vai trazer temor, vai trazer, aleluia, algo tão forte, meu Deus do céu, coisa tão boa. Vai te despertar, cara, te sacudindo, está te sacudindo hoje à noite. Não é na sua força. E não esqueça de tudo o que Ele falou para você. Você sabe o que Ele está dizendo. Aleluia. 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 Queria o grupo de música aqui, por favor.
Aleluia. Eu queria pedir aos empresários, se eles puderem ficar de pé. Você, pequeno, grande e médio empresário, você pode ficar de pé? Só eles. Todo aquele que tem negócio. Não interessa o tamanho dele, não interessa a amplitude que você pensa que vai alcançar. Deus vai ampliar, vai abrir os teus olhos, ampliando a visão para você. Preste bem atenção. Marque essa noite. Acho que dia 23, não é isso? 23 de dezembro de 2018. Marque essa noite na sua vida. E comece a enxergar, comece a abrir os olhos para coisas ousadas que Deus vai te dar direção de fazer. Pode parecer loucura, escute bem, preste muita atenção. Pode parecer loucura para você, mas havia uma ousadia tão grande, mas tão grande, que vai pegar você e vai te levar a fazer coisas que parecem loucura, mas o resultado é certo. Muitos vão achar você está louco, você está sonhando. Não, você não está louco nem está sonhando, é Deus que está te dando uma visão. E quando Ele dá a visão, Ele traz a provisão. Ele cuida de tudo. E Pai, eu oro no nome de Jesus Cristo, por cada homem, cada mulher, cada empresário aqui. Eu faço um pedido ao Senhor, Pai. Que os olhos do entendimento deles sejam abertos. Pai, que eles possam enxergar além daquilo que eles estão vendo, Pai. Eu declaro sobre a vida deles, Pai, amplitude. Mega, uma visão mega, grande sobre a sua vida. Uma visão macro sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Visão macro. Visão macro. Coisas que eles não estão entendendo, Pai, que eles não estão vendo, passem a ver agora. No nome de Jesus. Eu quero só te lembrar. Nunca esqueça dele. Porque sem Ele você não é nada. Sem Ele nós nada somos. Nada somos. Nunca esqueça disso. Reconheça sempre isso. Que sem Deus você não é nada. Porque Ele que te dá a vida. Ele que te dá a força. Ele que te dá a saúde. Ele que te dá a sabedoria. Eu posso ver negócios se multiplicando nesse lugar. Oh, aleluia, aleluia. Multiplicação, multiplicação. Não é soma, é multiplicação. Escute o que eu estou dizendo. Eu quero que você me procure no final do ano que vem. Você empresário, que está de pé. Final de 2019, se não estiver cumprido, escuta o que eu estou dizendo, venha me dizer. Agora também se estiver, também venha me dizer. Mas 2019 será um ano de multiplicação no seu negócio. Escute, nós ouvimos, nós entendemos hoje que isso é pela fé. Acredite, creia que Deus vai mover o que for necessário para multiplicar isso. Você pensa que não tinha condição de ter funcionário? Ei, você vai ter funcionários. Multiplicação. Multiplicação. Visão macro. Grande. Só funciona pela fé.
Agarra isso. Final de 2019, me procura. Pastor, onde eu estava em 2018? Onde eu estou em 2019? Você verá. Agora, saiba que ele sonda o seu coração. Saiba disso. Ele não vai te enriquecer se esse dinheiro tomar conta do seu coração. Nunca pense que Deus vai enriquecer alguém ao ponto de que esse dinheiro tome conta do seu coração. Esqueça logo disso. Apaga a visão se o seu coração está assim. Primeiro conserte logo ele. Mas fique sabendo, grandes coisas você vai provar da parte de Deus. Aleluia, aleluia. Paulo faz uma oração. E eu quero encerrar com isso. Carta de Paulo aos Éfesos, capítulo 3. A partir do versículo, deixa eu me lembrar aqui que eu lhe digo, 14. Carta de Paulo escrita aos Éfesos. Capítulo 3, versículo 14. Tem pessoas que precisam ouvir isso agora. São poucas, mas você precisa ouvir. Tem pessoas aqui ainda que estão acreditando que não podem fazer algo. Você não está conseguindo enxergar. Ah, como eu queria saber o que era. Mas você não está conseguindo se enxergar assim. É porque os seus olhos estão olhando para você mesmo, para a sua força. Escute isso. Não é na sua força. Não é na sua força. É no poder dele, que habita em você e opera através de você. Paulo, com esse cuidado, dessa revelação, desse entendimento, desse poder, ele diz assim no versículo 14: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma um nome em toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pede, de tudo quanto você pensa, conforme o poder que opera em vós. Aleluia. Tem uma pessoa aqui, eu sei quem você é. Você vai saber quando eu estiver falando. Deus te plantou nesse lugar. Te colocou para você ser honrada, mulher. Reconhecida diante dos homens por causa do seu trabalho. E aquele que sonda e conhece o coração e sabe as intenções do seu coração, está dizendo para você hoje: você ainda não viu, preste atenção, mulher, você ainda não viu, diz o Senhor, a minha glória neste lugar, a qual eu quero manifestar diante de ti e diante dos homens.
Você acha que já chegou ao seu limite? Não, 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 não. Tem mais, porque o som do teu coração, eu sei quem você é, diz o Senhor. Tem mais e mais. E o coração sincero, um coração contrito, um reconhecimento de que eu sou Deus, diz o Senhor, vai fazer com que isso se manifeste de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que vai despertar naqueles que são seus superiores, interesse na minha vida, que está na tua vida. Eu te trouxe, escute bem, eu te trouxe para esse lugar, para que você me honre, para que você me glorifique, para que você seja o exemplo que eu quero, diz o Senhor. Através da sua vida, você não tem ideia, filha, preste atenção, você não tem ideia da amplitude daquilo que eu tenho para você. Você ainda não viu tudo aquilo que eu preparei para a sua vida. Tão somente continua com o coração alinhado e você verá. Aleluia. 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 Deus vai... Eu não vou pedir nem para você levantar, porque não precisa. Não é algo que envergonharia, mas é algo que tem no seu coração. Escute bem. Tem pessoa que tem um desejo no coração aqui de ser dono do seu próprio negócio. Deixa eu te dizer algo, existe tempo preparado para tudo, determinado para tudo debaixo dessa terra. Deus está dizendo para você hoje, o Senhor está falando no meu coração aqui para eu dizer isso para você hoje, que Ele sabe o tempo certo de colocar você nessa função. Se Ele, preste atenção nisso, se Ele colocar você agora, você se perde. Não fique pensando que Deus está atrapalhando, retendo a bênção sobre a sua vida. Não, 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 não. Ele está te dando, aguardando para te dar na hora certa. A Bíblia diz que a posse antecipada de uma herança, ela traz maldição. Ou seja, coisas que a gente quer, porque quer, na hora errada vai ser ruim. Mas no tempo certo, Deus vai te glorificar e vai te dar a estratégia certa. As portas vão abrir tão fáceis, mas tão fáceis, que você vai olhar, meu Deus, o que é isso? Aleluia. 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 Profissionais liberais. Deus colocou vocês para serem cabeça. Os melhores profissionais são vocês. O melhor profissional é você, dentro da sua área. O melhor profissional. Deus, escuta, olha, Deus está falando com algumas pessoas aqui que você vai... Ah, meu Deus. Você vai se deparar com situações... Eita, Deus lindo. Que você vai olhar, Senhor, eu não sei o que fazer. E Ele sobrenaturalmente vai mover a tua mão. Vai trazer lembranças para você, coisas que você aprendeu na sua experiência. Vai dizer, filho, você faça assim, faça assim, faça assim. E isso que vai acontecer, vai glorificar
a Ele. Lembra, quando você é fraco, aí é que é forte.